gente, boa tarde, eu sou a Julia Jutsi e é com grande prazer que eu apresento para vocês meu painel de 25.2. Bom, como primeira opção eu estou prestando para gerência de marketing com foco acadêmico, como segunda opção, gerência de recursos humanos. Antes de eu começar a introduzir o tema do meu painel para vocês, eu gostaria que vocês imaginassem uma cena. Imaginem que tem uma sala, ela é pequena e ela é toda espelhada. Dentro dessa sala tem uma criança, e essa criança ela tem muito medo de cachorro. E na frente dela tem um. E esse cachorro, mesmo sendo ele de pelúcia, ela ainda tem muito medo dele. E atrás desses espelhos tem alguns psicólogos, e eles estão observando o comportamento dessa criança. Com o objetivo de tentar fazer com que essa criança perca o medo de cachorro, eles introduzem em várias sessões uma série de vídeos com outras crianças brincando com esse mesmo cachorro de pelúcia. Então, depois de algumas sessões tentando e expondo essa criança à observação, eles não tentam motivar ela a ir sozinha até o cachorro, não tentam repreender ela, só deixam ela lá, exposta à observação. Depois de um tempo, algo inédito acontece depois de algumas sessões e a criança ela vai voluntariamente sozinha até o cachorro e ela brinca com ele. Bom, o que eu estou contando para vocês é uma experiência que foi comprovada, que é a teoria da autoeficácia. A autoeficácia ela é uma teoria criada pelo psicólogo Albert Bandura e ele fala que é a crença na nossa própria capacidade de realizar algo com sucesso. Bom, mas a autoeficácia, vocês me perguntam, tá, mas isso daí não é autoconfiança? Não, na verdade é muito além disso. Quando a gente fala de autoeficácia, a gente fala que é na crença que a gente tem nas nossas próprias habilidades de realizar um objetivo específico. Já autoconfiança não, é a crença que a gente tem geral, em nós mesmos. Então, vou dar um exemplo. A autoeficácia seria uma pessoa que ela é autoeficaz em tocar vários instrumentos de música, mas ela não é autoconfiante em outras áreas da vida dela. E, inversamente, acontece para a autoconfiança. A pessoa ela pode ser muito bem autoconfiante em várias áreas da vida dela, mas não muito autoeficaz, como, por exemplo, falar em público ou em matemática. Bom, então, com base nisso, o Albert ele criou os 4 pilares, que são os fundamentos da autoeficácia. O primeiro seria a experiência de maestria. Então, aqui a gente está falando quando pessoas são expostas a experiências de sucesso, ou seja, elas tentam, elas erram, mas depois elas conseguem. Isso faz com que a crença nas habilidades delas aumentem muito mais. O segundo seria a modelagem social. Aqui a gente está falando enquanto que a gente observa outras pessoas alcançando os mesmos objetivos que a gente, isso faz com que a gente tenha uma crença maior de que a gente vai conseguir alcançar aquilo. O terceiro seria a persuasão social. Então, aqui a gente está falando em como pessoas que têm crença nas nossas próprias habilidades façam com que a gente tenha crença em nós mesmos. E o quarto, a modelagem controle social, fala por si só o nome. Então, o poder de controle que a gente tem sobre ansiedade, depressão, enfim, medos. E você ter um controle sobre isso ajuda a você ter uma maior autoeficácia na sua vida. De maneira geral, a autoeficácia ela não é dom, não é talento e muito menos genética. Ela é construída. E o Albert Bandura ele falava que quanto mais você é exposto a esses 4 elementos, quanto mais você se expõe à experiência de tentar errar, isso melhora a sua autoeficácia e mais fortalecida se torna a sua crença interna. E isso muda tudo. Muda a maneira como você encara os seus medos, a maneira como você reage aos erros, aos desafios, como você planeja o futuro. E vocês falam pra mim, tá, Julia, por que você tá falando tudo isso? Bom, até um tempo atrás eu não sabia que eu tinha experienciado a autoeficácia na minha vida. Até que chegou uma oportunidade, em um momento em que eu estava muito... Eu era uma pessoa que mais pensava nas falhas do que nas vitórias possíveis. E, enfim, apareceu essa oportunidade que foi o processo seletivo na Júnior. Quando apareceu, eu de cara falei, nossa, não vou prestar, não vou passar, pensei em todas as falhas. Até que depois eu falei, não sei, e se eu tentar? E depois, nesses tempos, pensando se eu ia ou não, outras pessoas foram me motivando. Foi aí que entrou a persuasão social, né? E me motivou a prestar o processo. E eu passei. E quando eu passei, aqui dá pra ver um print para os meus amigos que eu tava falando. E eu claramente estava desacreditada. Eu falei, tô muito feliz. Tava desacreditada, minhas amigas, você sempre tá. E isso é mais que verdade. Mas essa minha jornada na autoeficácia não começou só por aí. Foi muito mais do que isso. Na verdade,
verdade, quando eu entrei na Júnior, é como se eu estivesse dentro daquela salinha de espelhos que eu falei pra vocês lá no começo. Então, foi um lugar seguro, onde eu pude tentar, errar, tentar de novo, errar mais um pouquinho e depois conseguir. Foi um lugar onde eu encontrei pessoas que me motivaram, pessoas que me inspiraram e pessoas que me fizeram crer que eu tenho sim as habilidades necessárias para fazer qualquer coisa que eu queira. Mas, quando eu penso nessa teoria, eu vejo como algo muito individualista. Eu vejo que, de fato, vou me desenvolver, só que eu acho que eu não desenvolvi a minha autoeficácia sozinha. Eu desenvolvi a autoeficácia do lado de 4 pessoinhas todo dia. E foram pessoas que, de cada uma no seu jeito singular, me ensinou o que é eu ser mais confiante, o que é eu ter mais crença nas minhas habilidades, uma pessoa mais resiliente. Então, a cada desafio, vocês estavam comigo, os 4 estavam comigo, e isso foi muito importante para mim. E a maior lição que eu levei com eles é que, bom, todo mundo tem medo. Eu acho que é meio que impossível a gente deixar de ter medo na nossa vida, mas o que a gente pode fazer com medo é agir apesar dele. Bom, e por fim eu quero finalizar com uma citação do Albert Bandura que eu falei até agora. Vou pedir licença para ler. Se você acha que pode, provavelmente pode. Se acha que não pode, bem, essa crença autolimitante e autorrealizável pode muito bem impedi-lo de fazer algo que você é perfeitamente capaz de fazer. Eu espero que isso tenha impactado alguém que tenha precisado ouvir isso hoje. E é isso, muito obrigada. Primeiramente, parabéns, Ju, pelo seu painel. Agora eu gostaria que você justificasse a escolha dos seus cargos. Bom, eu refleti com a primeira opção de gerência de marketing no acadêmico, porque justamente além de ser, claro, um cargo que eu me vejo nele, é um cargo que eu vejo muito potencial de desenvolvimento tanto para a empresa e tanto para os membros. Eu sempre pensei muito sobre isso. Além disso, eu penso que é um cargo onde eu posso me desenvolver tanto academicamente, que é o cargo que mais valorizo mesmo na Júnior, e quanto que eu posso desenvolver os outros, que eu posso ajudar a empresa. Como segunda opção, a de recursos humanos, eu penso que eu sempre me vi como uma pessoa muito empática e resiliente. Eu acho que dessa maneira eu posso ajudar, e eu sempre fui muito boa com lidar com pessoas, então eu acredito que eu posso desenvolver as outras pessoas e também elas, claro, que podem me ajudar a me desenvolver. Perfeito. Agora vamos para as perguntinhas de marketing. A partir do estudo recente realizado pelos departamentos de marketing e projetos sobre a aproximação com os professores, como você, na posição de gerente de marketing acadêmico, agregaria mais valor ao tempo que eles dedicariam à Júnior? Em sua resposta, proponha maneiras de tornar essa relação mais estratégica, colaborativa e vantajosa para ambos os lados. Por fim, analise como marketing e projetos podem caminhar juntos nessa implementação e, se considerar pertinente, aponte também de que forma os demais departamentos poderiam